Olá, pessoal! Esse é mais um vídeo de Direito Penal. Estamos falando ainda da teoria geral do crime, e esse vídeo dará foco na tentativa, desistência, arrependimento eficaz, crime impossível e excludentes de ilicitude. O primeiro assunto é a tentativa. O crime é realizado por fases, conhecida como intercrimes, que é o itinerário do crime. No crime, existem 4 fases. A primeira, a cogitação, depois o preparo, a execução e, por fim, a consumação. No Brasil, somente são puníveis os atos executórios, sendo que não é punível, em regra, os atos preparatórios, a não ser que se constituem crimes autônomos ou se há uma exceção legal, como, por exemplo, a lei de terrorismo, em que pune os atos preparatórios desde que exista a inequívoca intenção, ou seja, o dolo do agente. Existem os elementos da tentativa, que consiste no início da execução de um crime, a sua não consumação, a interferência de circunstâncias alheias à vontade do agente e o dolo do agente. O fundamento está no artigo 14 do Código Penal e que dispõe que tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. E cabe ressaltar que não é admissível a tentativa na contravenção, nos crimes culposos, nos crimes unissubsistentes, ou seja, quando o crime não admite o fracionamento dos atos, como, por exemplo, a injúria verbal, nos crimes homicídios próprios, nos crimes pré-dolosos e nos crimes habituais, que são aqueles que exigem a reiteração de um ato. Isso significa que se o agente pratica um só ato, é atípico, mas se reiterado, é típico. O segundo assunto é da desistência e o arrependimento eficaz. Temos o Instituto da Tentativa, que é o gênero, tendo como espécie a desistência e o arrependimento eficaz. A desistência voluntária pressupõe um não fazer. O suspeito se abstém de continuar com a conduta criminosa. É um ato livre. Um exemplo se dá quando um sujeito invadiu a casa na intenção de furtar, porém, no meio da conduta criminosa, ele desiste e vai embora. O arrependimento eficaz é uma conduta positiva, pois o agente já esgotou todos os meios de execução que tinha a seu dispor, e o agente não tem mais o que desistir, mas tenta tomar uma providência para que não ocorra o resultado. O arrependimento pressupõe a eficácia, então, mesmo que o agente se arrependa e não consegue obter a eficácia do não resultado do crime, ele responderá pela consumação. Um exemplo é quando um sujeito tem a intenção de matar e ministra um veneno à vítima. E no que está vendo o resultado, ele pega o antídoto e dá para a vítima, com a intenção agora de salvá-la. Se ele conseguir salvar essa vítima, irá se configurar um arrependimento eficaz. Porém, se por um acaso for muito tarde ou por qualquer outro motivo não seja eficaz esse arrependimento dele, ou seja, ele não consiga salvar a vítima, ele responderá pela consumação. O fundamento para este instituto está no artigo 15 do Código Penal, em que dispõe que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. E não confunda o arrependimento eficaz com o arrependimento posterior. O artigo 16 do Código Penal diz que o arrependimento posterior se dá nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente. A pena será reduzida de 1 a 2/3. Assim, se o agente, por exemplo, furta o celular da bolsa de uma mulher sem que haja violência ou grave ameaça, mas, antes do recebimento da denúncia ou da queixa, esse mesmo agente repara o dano, devolvendo o mesmo celular ou um celular idêntico para a vítima. Ele terá, então, a sua pena reduzida. O outro assunto é do crime impossível, que está disposto no artigo 17 do Código Penal, em que prevê que não se pune a tentativa por ineficácia absoluta dos meios ou por impropriedade do objeto. É impossível consumar-se o crime.
Assim, o meio de execução escolhido pelo agente é totalmente ineficaz. Um exemplo é quando um agente tenta furtar um celular da vítima e pega apenas um pedaço de madeira que foi deixado nesse bolso propositalmente para enganar um possível criminoso. Agora vou falar dos excludentes de ilicitude. O crime é um fato típico, ilícito e culpável. O fato típico é um fato humano descrito abstratamente na lei penal, como infração a uma norma penal. A ilicitude é a relação de contradição entre uma conduta típica e o ordenamento jurídico. Existem as causas de exclusão da ilicitude ou antijuricidade, que ocorrem em três hipóteses, que é o estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Cabe ressaltar que o excesso é punível em qualquer dessas três hipóteses, conforme o artigo 23 do Código Penal. No estado de necessidade, pressupõe, antes de tudo, a existência de um perigo atual que põe em conflito dois ou mais interesses legítimos, que pelas circunstâncias não podem ser todos salvos. O artigo 24 do Código Penal dispõe que considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Parágrafo 1º. Não pode alegar o estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. E são requisitos para a existência do estado de necessidade a ameaça a direito próprio ou alheio, a existência de um perigo atual e inevitável, a inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado, uma situação não provocada voluntariamente pelo agente, a impossibilidade de se evitar o perigo de outro modo, a inexistência do dever legal de enfrentar o perigo, a inevitabilidade da prática do fato lesivo, deve-se verificar se o agente tinha a possibilidade de salvar o direito sem praticar a conduta lesiva, e a proporcionalidade. Assim, o bem de maior valor prefere o bem de menor valor. O estado de necessidade não pode ser reconhecido se o bem ou o interesse posto a salvo é manifestamente maior ao bem sacrificado. Então, não pode-se sacrificar uma vida em favor de um patrimônio. Existem as espécies de estado de necessidade, que é o estado de necessidade próprio ou de terceiros, estado de necessidade real ou putativo. Putativo, o agente por erro supõe a situação de perigo. O estado de necessidade agressivo e defensivo. O agressivo, a conduta lesiva, recai sobre o bem jurídico de terceiro inocente. Já o defensivo, a conduta lesiva, recai sobre o bem jurídico do próprio causador do perigo. Iremos continuar a tratar de ilicitude no próximo vídeo em que aguardo vocês. E não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal.